Ti, 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 ti. Olá, boa noite. Será que tá tudo certo? Eu vou fazer a live. Ah, entrou alguém, Jorge Ramos. Hoje a live vou fazer sozinha, sem meu anfitrião, né? Espero que dê tudo certo, que eu possa dar conta do recado, né? Para mim foi uma surpresa. Talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade de acompanhar os comentários, porque isso era a função do meu anfitrião, mas tudo bem. Como é que estamos? Preparei essa live com muito carinho, né? Porque ela foi feita em prol do Outubro Rosa e assim é um tema, né, às vezes delicado, mas assim a boa nova é essa, né? Eu tô contente porque eu vou poder abordar aqui o que eu chamei de prevenção emocional ao câncer de mama. Mas deixa eu ver quem está entrando. Wanda, você não está sozinha, Paula? Não estou não, estou com vocês aí na vibração positiva, no coração grande, né? Para me acolher aqui sozinha nesse desafio. Minha irmã Carla vai ser minha assistente hoje. Ela já se apresentou aí, né? Vamos dar aí mais uns minutinhos para poder ver as pessoas entrando, para poder olhar quem está entrando. Espero que dê certo, que todo mundo do perfil que ia entrar pelo perfil de Amazônia consiga entrar pelo meu perfil. Que mais, gente? Vou aqui ficar atenta também para poder controlar o tempo. E vamos lá. Como é que estamos? Já deu tudo certo, é verdade. Vocês estão aqui, isso que é importante, eu também. E aí, vamos aqui, seguindo. Então, assim, a responsabilidade é grande, mas a alegria também, né? Eu não sei se vocês leram o texto da chamada da live, que eu falo, né, que eu, para fazer essa formação da descodificação biológica, eu pedi licença do meu trabalho, juntei minhas economias todas e fui fazer a formação na Espanha. Por quê? Porque eu sempre quis saber do porquê a gente adoece, do que adoece. Eu nunca me fiquei contente ou satisfeita, melhor, né, com assim, de ir ao médico e tomar isso. Né? Mas por que eu desenvolvi tal doença? Então, quando uma amiga minha falou, Paula, você conhece a descodificação biológica? Eu falei, não, eu acho que você vai gostar. E aí eu fui para a internet procurar. E vou até falar assim algumas coisas hoje, mas eu não vou poder aprofundar, porque vocês sabem, o tempo da live é curto, né? Eu estou aqui com o propósito de apresentar a vocês essa possibilidade, certo? Porque assim, pode ser que futuramente eu possa vir até fazer uma live para falar mais da técnica, dos fundamentos teóricos, da técnica da descodificação, tá certo? Então, vamos ver, deixa eu ver o tempo, 8h04, então, 8h04, acho que já dá 8h05, acho que já dá para começar a live, eu acho que sim. Gente, vai me desculpando aí se eu não ver todo mundo, não saudar, porque Cristiana, porque para mim um pouco passa muito rápido e eu quero estar centrada aqui no tema, né? Esse apoio Amazônia sempre me dava de saudar vocês, de ler as perguntas, eu vou
ler. Até mesmo se vocês puderem, para me ajudar, colocar em caixa alta, quando for pergunta, que aí eu vou conseguir identificar mais rápido onde ela está para poder ler, tá certo? Então vamos lá, vou olhar aqui meu roteiro. A pergunta que Mazone ia me fazer era: o que você vai abordar na live de hoje? Então, eu vou abordar quais são os conflitos emocionais que podem estar por trás de um câncer de mama, certo? Por isso que o título tem a ver com o amor que adoece e o amor que fortalece. Até o final da live vocês vão saber quais são essas atitudes, né, que pode levar ao adoecimento e quais são as atitudes que pode levar ao fortalecimento. Podia pensar, a gente ouve muito assim, um amor que cura, né? E aí eu falei, não é bem um amor que cura. Por quê? Para curar é porque já adoeceu, não é verdade? Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma maior consciência das emoções, porque a gente também sempre ouviu falar o seguinte, que você vai ao médico, foi estresse, né? E tá certo, mas que estresse é que a gente não sabia, né? Que tonalidade de estresse, exatamente. Então é isso que eu vou explicar para vocês hoje aqui, um pouquinho da descodificação biológica. Tudo pronto? Podemos começar? Ó, a Associação Atlética entrando aí. Cadê ele? Então, Mazone teve um imprevisto, gente, de última hora e não pôde participar, né? E como estava assim já, ele me avisou 6 horas que estava impossibilitado de participar da live, eu mantive, né, por conta da campanha do Outubro Rosa, né, de ter chamado vocês e vocês já ter reservado esse horário hoje para assistir. Então eu vim aqui hoje com a cara e a coragem para fazer essa live sozinha, sem meu anfitrião. Sozinha, entenda, né? Sem o anfitrião, mas com vocês aí, firme e forte nessa parceria, né? Nesse projeto de levar essas informações que ajudam o nosso autoconhecimento. Tá certo? Podemos já entrar no tema? Eu acho que sim. Vou beber aqui uma aguinha. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre a prevenção emocional ao câncer, né? Porque na campanha a gente tem a prevenção ao câncer de mama na parte física, né? Mas aí eu quero antes disso, né? Eu acho que a verdadeira prevenção é a gente cuidar das nossas emoções para a gente não adoecer. Vocês concordam? Eu vou falar dos 2 tipos de câncer mais comum, né, do câncer de mama e os conflitos emocionais por trás deles, tá bom? Então, o que se baseia? Bom, o que eu vou falar aqui hoje eu não tirei da minha cabeça, né? Ele tem um embasamento na nova medicina germânica e na descodificação biológica. O que é a nova medicina germânica? O Dr. Hammer, que foi quem estruturou esse conhecimento da nova medicina germânica, que ele intitulou assim, ele, ao perder um filho que foi vítima de bala perdida, supostamente, depois de alguns meses, ele desenvolve um câncer de testículo, né? E a mulher câncer de ovário. E isso chama a atenção dele, porque que ele vai desenvolver um câncer de testículo alguns meses depois, acho que foram 3 meses depois de ter perdido o filho. Então ele resolve fazer o quê? Ele é médico, era médico, ele faleceu
tem 1 ou 2 anos. Ele era médico oncologista e ele resolve investigar os casos de câncer de testículo registrados na clínica que ele trabalhava, para verificar se o pessoal também passou por algum fato dramático, inesperado, impactante, relacionado a filho, relacionado às funções dos órgãos, né, do testículo e do ovário. E aí ele vê que todos têm algo em comum de ter passado realmente, meses antes do aparecimento do câncer, algo relacionado com o tema de filhos. E isso desperta para ele, né, o que ele chama de conflito biológico. Por que conflito biológico? Por quê? E aí eu vou falar das 5 leis biológicas. Esses temas eu vou passar bem rápido para não tomar muito tempo, né? Talvez, como eu disse no início, em uma live, se vocês se interessarem, eu posso falar da descodificação biológica e dos fundamentos e ter tempo para explorar isso, tá certo? Então, assim, eu vou falando esses nomes para quem quiser investigar mais. Aqui no Brasil, porque essa formação eu fiz na Espanha, então, na época que eu fui fazer a formação, inclusive aqui no Brasil não tinha nenhuma formação semelhante. E agora, esse ano, a gente já começa a ver, quer dizer, já tem algum tempo, uns 2 anos, por exemplo, tem uma técnica que é semelhante, que também é baseada na nova medicina germânica, chamada bioalinhamento, né? Que são baseados na mesma nova medicina germânica, nas 5 leis biológicas, nos conflitos emocionais, nas capas embrionárias, ou seja, no conhecimento que o Dr. Hammer deixou aí produzido. Só que o Dr. Hammer, ele não desenvolveu metodologias para ser atendido terapeuticamente, né? Foi muito tempo aí de estudo e pesquisa para ele ir investigar e comprovar o que ele estava percebendo de vinculação. Então, vamos lá. Minha abordagem é na descodificação biológica, baseada na nova medicina germânica. A nova medicina germânica, ela fala das 5 leis biológicas. E a primeira é o quê? É do conflito biológico. O que isso quer dizer? Ele observa que antes da aparição do que a gente conhece como doença, houve um conflito biológico, um biochoque com a pessoa. O que é o biochoque? Para caracterizar um biochoque, a gente passa por um evento que para a gente foi inesperado, dramático, impactante e sem solução, vivido em solidão. Então, não é qualquer evento, porque e também depende assim, não é só o evento que vai causar, é a forma como a gente vive o evento. Eu vou ver aqui se vocês vão me dizendo, porque hoje eu tô que nem quando eu comecei da constelação, né? Quando eu comecei a constelação eu pensei, meu Deus, falar de constelação em uma live só, do que às vezes é um curso de 3 dias pelo menos, é um desafio grande. Hoje eu estou nesse mesmo desafio de trazer para vocês um pouquinho da descodificação biológica para que vocês possam entender as causas emocionais que estão por trás da doença, no caso desse mês do câncer de mama. Tá bom? Então vamos lá. As 5 leis biológicas de Hammer traz como primeira lei o conflito biológico, como eu estava dizendo para vocês. Esse conflito biológico quer dizer que a pessoa passou por uma situação e que para ela foi impactante, dramática, sem solução. E aí ela viveu de acordo com
baseado nas crenças dela, na forma dela estar na vida, na interpretação que ela deu para o evento. E aí vocês vão entender como. Por quê? Às vezes duas pessoas vão viver a mesma situação de forma diferente. Sabe aquela coisa assim, que alguém é demitido? Para um, isso vai ser um alívio. Para outro, isso vai ser um drama, né? Para um, isso pode ser o drama, dramático, inesperado, ter causado um biochoque, mas numa tonalidade como, por exemplo, de movimento, por exemplo, eu perdi meu trabalho e eu vou ter que voltar para o interior, porque aqui na capital o custo de vida é muito alto, eu não posso me manter por muito tempo e isso me dá um conflito de movimento. E o outro, né, ao perder o trabalho, vive um conflito de medo pela existência, né? E agora o que é que vai ser dos meus filhos, né? Como vou alimentá-los? E aí desenvolve um problema de fígado. Como é que tá para vocês aí? Vou avançar, né? Hoje estou aqui. Então a primeira lei biológica houve um evento antes da aparição da doença. Aí vem a segunda lei biológica, que é o caráter bifásico da enfermidade. Antes, gente, de aparecer os sintomas que a gente reconhece como uma doença, a gente viveu a fase do estresse. O Dr. Hammer, ele classifica que tem duas fases a doença. A fase ativa, que é a fase do conflito ativo do estresse, e a fase de reparação. Como é isso? Quando a pessoa vive uma situação inesperada, impactante, ela entra na fase ativa da doença, que é o estresse. Sabe, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês, a pessoa foi demitida. Então, quando ela recebe a notícia, ela fica na situação ativa da doença, que é o estresse, a fase ativa. Essa fase, muitas vezes, a gente não vai desconfiar que vem uma doença por aí, né? Por isso que eu falo da prevenção emocional ao câncer de mama, que é o quê? A gente vê como é que está essas emoções, do que eu vou explicar, do que é o conflito por trás de cada um dos tipos de câncer, e já ir trabalhando para que isso não vire uma doença, certo? Então, a fase ativa, que é de estresse, como a gente percebe isso? Falta de apetite, mãos frias, insônia, agitação. Isso são características, né, da fase ativa da doença, desse caráter bifásico. E aí, quando a pessoa resolve o problema ou se desliga do problema, ela entra em reparação. E aí o que acontece? É o que geralmente se manifesta e a gente chama de doença. Por exemplo, labirintite, todas as ites, faringite, bronquite, são doenças, o que a gente chama de doença, para o Dr. Hammer, ele considerou a fase de reparação. Por que isso? Porque mudou a fase da doença, porque teve um estresse de uma tonalidade, ok? Vamos lá para a terceira lei biológica. Eu estou passando rápido por essas leis, porque hoje a nossa live não é sobre descodificação, mas eu tenho que falar um pouquinho só sobre elas para vocês entenderem o que é que eu vou falar mais adiante, tá certo? Então vamos lá. A terceira lei biológica é que os micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, são cirurgiões naturais, ou seja, eles têm uma função importante no organismo.
Vamos lá. E a quinta é o que a gente chama de doença, Dr. Hammer chama de Programa Biológico de Sobrevivência. O que é isso? Por isso que vem a doença. Quando a gente tem essa situação que eu falei para vocês, de biochoque, a gente leva o corpo para um nível de estresse. Só que o nosso corpo, ele não pode permanecer muito tempo no estresse. O nosso corpo não é feito para isso, né? O estresse, como a gente já viu em uma live anterior, é para você tomar uma medida de fugir, lutar ou paralisar, né? Que são os programas biológicos de sobrevivência. Como a gente não faz, o corpo fica com esse estresse e ele vai ter que encontrar uma forma de esvaziar esse estresse. E aí a gente fala que o corpo ele é eficiente, mas não é inteligente. Então a doença, ela vai dizer pra gente que houve um conflito e que tonalidade foi, né? Então isso aí, não falei, foi a quarta lei, que é a capa embrionária. O que é a capa embrionária? O Dr. Hammer observou, quando a gente é um embrião, gente, o embrião tem 3 capas embrionárias, né? E essas capas, cada uma está ligada à formação dos órgãos específicos. A primeira capa são os órgãos da sobrevivência, a segunda da proteção, a terceira do movimento e a quarta capa da relação, né, do contato, da comunicação e do território. Então, essas capas embrionárias são as que vão ser afetadas de acordo com a tonalidade do conflito. Agora vai ficar mais fácil. Se está um pouco complicado, como é que estão aí para vocês? Deixa eu ver. Como é que estamos? Vou avançar. Então, a pergunta que Mazoni ia me fazer: qual a conexão mente-corpo e o papel das emoções no câncer de mama? Bom, como para toda doença, a influência da atitude frente à vida, né? As emoções mais frequentes. Então, isso daqui eu vou até explicar para vocês mais adiante o seguinte. Quando eu estiver nos conflitos, daqui a pouco eu explico, senão vai bagunçar. Vamos lá, né? Que é a atitude que tem frente à vida, né? E a forma repetida das emoções. O que é isso? A pessoa, ela precisa ter uma atitude positiva, que é aprender com a doença. A gente não vê a doença como algo ruim, mas algo que nos mostra sobre emoções que nós precisamos aprender a administrar, liberar, o que quer que seja, tá certo? Então, vamos lá para, deixa eu ver a hora, os tipos de câncer. Temos 2 tipos de câncer de mama, o carcinoma lobular e o carcinoma ductal. E aí, nos dois há o que é o superficial e o que é invasivo e infiltrante. E aí já começa uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Os conflitos emocionais por si só não necessariamente vão desencadear a doença, né? Por quê? Porque ela vai depender das crenças que a pessoa tem, da forma como essa pessoa está na vida. Teve um estudo na universidade nos Estados Unidos, pelo Dr. Simonton, que ele investigou, Dr. Simonton, ele é um oncologista que começou a investigar a influência do emocional no câncer. Tem alguns livros dele falando sobre isso, bem interessante. Então, o que é que ele fez? Ele observou que tinha um traço comum
nas pessoas que conseguiam resolver melhor e lidar melhor com a doença, né? Ter melhores resultados com a recuperação do câncer. E um traço comum foi assim: essas pessoas acreditavam que elas tinham como influenciar na recuperação, né? Acreditavam que elas poderiam influenciar positivamente na recuperação. O que isso quer dizer? Que ela assume uma parte da responsabilidade pela recuperação. Como é que é isso? Pelos pensamentos, pela atitude, pelas mudanças, né? Você já deve ter ouvido casos de pessoas que tiveram câncer e com o diagnóstico resolveu dar uma mudança de 360 graus. E essas pessoas, muitas delas foram bem-sucedidas. Então, isso é uma das atitudes que o câncer pede. E assim, como eu falei, nem sempre os conflitos vão levar ao câncer, mas pode levar a situações anteriores, como por exemplo, a gente não tem o câncer que é diagnosticado como benigno, tem os cistos, né? Os cistos mamários que são líquidos. Isso tudo são tonalidades, intensidades mais leves de um mesmo conflito, certo? Por isso que vocês podem me falar assim: ah, Paula, porque eu vou falar aqui agora do primeiro conflito, qual é? Suspense, chegou finalmente. Que conflito é esse, Paula? Fala logo, que é o que a gente quer saber, não é assim, gente? Então eu vou falar. O câncer, tem dois tipos de câncer de mama. O ductal, que é dos conductos, né, o que transporta o leite, né, que chega até o mamilo. Esse câncer, o conflito emocional dele, qual é? É o da separação. Ui, meu fone caiu. É o conflito emocional da separação. E aí, essa separação, alguém pode me dizer: ah, eu me separei e eu não tive câncer. Foi difícil para mim, mas eu não tive câncer. Ótimo, né? Por quê? Porque depende de como a pessoa tem, o que é que ela tem do que a gente chama terreno biológico. O que é terreno biológico? As crenças, né? Quais são as crenças? Por exemplo, no tratamento do câncer, através da descodificação biológica, a gente trabalha também com a família. Por quê? Porque, por exemplo, na nossa cultura, a pessoa ter um câncer está muito impregnado. Que noção? É como se ela estivesse recebendo uma sentença de morte, né? Então, só isso já impacta muito a pessoa. Então, o que acontece? A forma como ela vai viver isso, a forma como foi dado o diagnóstico, são todas questões que interferem muito na intensidade da doença, certo? Então, no conflito de separação, por que é comum hoje em dia? Pronto. Ai, gente, outra coisa que eu queria falar, que eu estava aqui tentando me lembrar. A descodificação biológica é uma técnica complementar e integrativa, né? A gente não desaconselha nenhum tipo de tratamento médico. Por quê? Porque a medicina, ela vai tratar a parte física, né? A parte orgânica da pessoa. Ela não vai tratar da parte emocional. Então, a descodificação biológica, ela vai tratar disso aí, desse conflito, desse evento impactante que a pessoa passou e que fez ativar um programa biológico de sobrevivência. Tá certo? Então, isso é bem importante, porque não é assim: eu vou fazer a descodificação e vou largar o tratamento. Não é isso que a gente aconselha, né? O que o paciente vai fazer com o tratamento
é uma decisão dele, mas a gente não desaconselha nenhum paciente a deixar o tratamento, ok? Então vamos lá, o que eu estava falando? Do carcinoma conductual, né, do conducto, que é um conflito de separação. E aí vem a questão, por que hoje em dia tantas mulheres apresentando câncer de mama do conducto mamário por conta de conflito de separação? Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar bem fácil. Uma mulher, aí tem uma questão na descodificação que fala da lateralidade biológica. O que é isso? Todos os órgãos e membros que a gente tem dois, como duas mãos, dois braços, né, dois seios, interfere se a mulher é destra ou canhota. Se ela é destra, conflitos, no caso que a gente está falando do câncer, na mama esquerda, são conflitos relacionados à relação mãe-filho, ou ela como mãe ou ela como filha, certo? E na mama direita, são os conflitos em relação a relacionamento, marido, amigo, trabalho, irmãos, certo? Que a gente chama de colaterais. Então, por isso é diferente quando o câncer, o conflito é o mesmo, separação, certo? Então, o câncer, o carcinoma ductal, o conflito é separação, ok. Separação de quem? De uma pessoa querida. É eu sentir que eu já não posso mais estar com essa pessoa. Essa separação, pode ter ocorrido por um divórcio, por uma morte, por um distanciamento familiar. O que mais? Mais ou menos aí, né? Já dá para entender. Se isso foi impactante para a pessoa, ela é destra e foi na mama esquerda, então esse conflito foi com a relação materno-filial, ela como mãe, ela como filha. Mas se foi na mama direita, esse conflito foi em relação aos colaterais. Separação, por exemplo, de casamento. Então, o que acontece? O carcinoma conductual, ele é o que a gente chama, ele aparece em fase de reparação. E aí, o que acontece? Ele aparece, gente, assim. Uma mulher, ela se separa e essa separação, ela não esperava. Vamos colocar aí um caso dramático e corriqueiro, algumas vezes. O marido a deixa por outra, né? Ela nunca esperava essa separação e para ela foi muito impactante, porque um casamento, sei lá, vamos botar assim, de 10, 20 anos, em que ela teve como projeto de vida, né, que era o casamento para a vida toda, e de repente ela está com 50 anos, o marido pede o divórcio e ele está com outro relacionamento com uma pessoa bem mais jovem, 20 anos mais jovem do que ele, né? Então, assim, essa separação foi uma separação de uma pessoa querida, né? Inesperada, impactante e dramática. E aí, quando ela vive essa separação, a fase do estresse que eu chamei, né? Que é quando termina o casamento e lidar com tudo aquilo da separação e lidar com essa perda. Ela vive essa fase ativa. Quando ela está na fase ativa, o que acontece? De acordo com a capa embrionária, que é a quarta etapa, está havendo uma ulceração do conducto. Só que essa ulceração a gente não percebe, certo? E aí o que acontece? Ela passa aí 1 ano até se situar com esse divórcio e ela arranja um namorado.
Pronto. Quando ela arranja um namorado, e o namorado é lindo e maravilhoso, ela entra no que a gente chama de fase de reparação. A fase de reparação. Aí vai começar o organismo a querer preencher essa área vazia, que foi ulcerada na fase ativa. E aí o que é que vai acontecer? Vai ter a inflamação, o entumecimento do conduto da mama. Então, o que é que ela vai dizer? Gente, agora que eu tô bem, que finalmente eu superei meu divórcio, estou com um namorado maravilhoso, eu sou diagnosticada com câncer em que mama direita, se ela é destra. Por quê? Porque ela viveu o conflito da separação de casal, certo? Deixa eu ver aqui como é que tá os comentários, para eu me situar, que hoje eu não tenho meu anfitrião aí para dizer como é que tá. Gente, diz aí se tá dando para acompanhar, fala aí para mim sim, sim, sim ou não, não. Ou então apresenta aí as dúvidas para eu poder... deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ai, eu não consigo. Me perdoem. Então, assim, esse câncer, ele vai aparecer quando a pessoa sai da fase do estresse. Ela entra em reparação. Aí vai dizer, Paula, então vai ser o câncer superficial, que chama in situ, ou o câncer que chama infiltrante ou invasivo. Aí depende da intensidade do conflito, da intensidade, da duração, né, de como a pessoa vivenciou, certo? Por exemplo, não tem pessoas que se separam e já tem 5 anos separado, mas fala como se o divórcio tivesse acontecido ontem. Ou seja, está em plena fase ativa. Então, quanto mais intensa a fase ativa, mais intenso vai ser a fase de reparação. Então, por isso que algumas pessoas recebem assim já de cara o diagnóstico do câncer invasivo. E aí, sim, posso adiantar aí para falar do outro tipo de câncer e o que é que está por trás dele? Deixa eu ver aqui como é que está meu roteiro para eu não pular nada, gente. Deixa eu ver. Eu falei da lateralidade para não deixar vocês aí. Já falei do carcinoma ductal. E o que mais? Então vamos agora para o outro tipo de câncer, chamado carcinoma lobular ou glandular, que é o câncer que atinge a glândula mamária, onde se fabrica o leite. Ele cresce, ao contrário do outro, ele cresce em fase ativa. Por quê? Aí é uma questão da terceira lei biológica que eu falei, da capa embrionária, que é mais complicado, eu não vou entrar aqui. Só um minutinho. E o carcinoma lobular ou glandular, né, que é o segundo tipo de câncer de mama mais comum. O primeiro é o anterior, o ductal. O que é que acontece que conflito a mulher passa para desenvolver esse câncer? É o que a gente chama de preocupação. Preocupação pelo outro. Vocês vão entender bem. Não tem aquela mãe que a gente chama de mamãe galinha. Se pudesse, os filhos ficavam todos com ela, sob a guarda dela. O filho pode ter 30 anos, 50 anos e a mãe, né, tem aquela preocupação como se ele ainda fosse uma criancinha, né? Então, esse é o conflito
que faz com que uma mulher desenvolva um câncer de mama glandular. E aí, como eu falei para vocês, vai depender da intensidade do conflito, né? Como eu falei, aí é onde aparece, gente, aquele nódulo sólido, às vezes pequenininho, benigno. Pronto, ali foi esse conflito da preocupação. Que vê aí a gente vê assim, que acontece também muito com mulheres, por exemplo, essa mamãe galinha que eu falei. Essa mamãe galinha, o que que acontece? O filho dela, mulher destra, com 50 anos, né, aparece com o câncer glandular na mama esquerda, porque se fala de filho. Ela tem um filho de 22 que já foi encontrado 2 vezes em coma etílico, né, coma alcoólico. E ela vive, aí vem a palavra, constantemente preocupada com o que pode passar com esse filho por conta do uso da bebida, né, de estar assim constantemente em coma, constantemente não, né, porque sai, vai pra festa, bebe muito e a mãe fica lá, ai meu Deus, e meu filho, se aconteceu alguma coisa, né, então é uma preocupação excessiva com o outro. Se esse outro for o filho, a mulher for destra, esse câncer vai ser na mama esquerda. Se for com o marido, com o trabalho, com o irmão, vai ser na mama direita. A outra coisa que acontece também, que não é só a preocupação, são as brigas, né? As brigas também, por exemplo, um desgosto com a família, uma briga com a família de uma intensidade muito assim forte para a pessoa. Isso também vai trazer uma certa angústia, culpa e pode desenvolver esse câncer glandular, que é onde se produz, né, o leite, certo? E agora, como estamos? Ai, 15 para as 9, eu vou ter que adiantar. E aí, tá dando para acompanhar, meu povo? Então, o que é que a gente vai fazer? Né, o tema da live, mas só falando mais um pouquinho, deixa eu ver se eu me esqueci aqui alguma coisa. Não. A preocupação, esse câncer, é só a gente lembrar da mamãe galinha, que chama, né? Aquela que quer ter os filhos todos por debaixo das asas. E é um dos motivos, por exemplo, que tem aquele que acontece também, né? O ninho vazio, né? Muitas mulheres que era essa mãe super protetora e a vida dela, né, tava para esses filhos e preocupada o tempo todo, e o filho vai embora, cresce, vai fazer universidade em outro estado, e a mãe vive esse conflito da preocupação: como é que está meu filho agora? Será que está comendo direitinho? Né? Então, enquanto o conflito dela estiver ativo, é quando vê o crescimento do nódulo, né? Então, se o nódulo foi grande, às vezes vocês já observam que, não sei se alguém já passou por isso, que o médico fala assim: vamos observar o crescimento. Claro que tem um formato que os médicos já desconfiam se é maligno ou benigno. Vamos fazer punção, é benigno. Vamos acompanhar o crescimento, né? Por quê? Porque se a mulher conseguir resolver o conflito, se desligar desse conflito do tipo, esse nódulo ele vai parar de crescer, certo?
Então, o que que a gente vai fazer? Como é que a descodificação atua aí? Justamente mostrar esse conflito que existe para a pessoa. Como é que mostra? Isso mostra na sessão, porque quando ela é diagnosticada com câncer, ele vai estar de um tamanho, e aí a gente vai ver o que aconteceu antes. Ah, foi quando o meu filho foi estudar fora e eu fiquei muito angustiada do que poderia acontecer com ele, se ele realmente estava seguro, coisas assim, certo? E aí a gente vai nesse momento porque tem o que o Dr. Hammer chamou de biochoque, né? Que eu falei para vocês. É um momento exato que aquela pessoa vive essa emoção, né, da separação. Pode ser, por exemplo, o dia que o filho sai de casa, literalmente sai. Esse dia, ou pode ser não só o dia que ele informa que vai sair. Então, para a mulher, esse é o momento do biochoque, do que ela toma, né, assim como não pode ser, certo? Então, a separação, como eu falei, e as preocupações por querer proteger a todos, não é uma condição suficiente para produzir o tumor, né? E aí é que eu vou falar sobre o amor que adoece e o amor que fortalece. A maneira como a pessoa funciona na vida. Sabe essas pessoas que se identificam? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Sabe essas pessoas que eu sou a mãe de, eu sou a esposa de, né? São pessoas que estão identificadas, né, com um papel. E quando tira esse papel dela, que eu falei, o ninho vazio, essas pessoas ficam, né, perdidas, no sentido de assim, e agora? Né? Então, qual é o amor que adoece? Esse que eu me entrego tanto aos outros que eu esqueço de mim, que eu esqueço de buscar uma missão pessoal na minha vida, né? Então, essas mães que a gente chama de mãe galinha, qual uma forma que isso pode prejudicar ela? Por quê? Às vezes é o acúmulo de situações. Então eu falei lá no início da live de emoções repetidas, né? Então, sabe aquela mãe que toda vez que o filho viaja é um sofrimento? Meu Deus, meu filho, ou quando vai para uma festa, né? Então, isso vai acumulando, toda a separação para ela é vivida como um sofrimento. Pronto, aí essa é que é a emoção repetida. E aí o que acontece? Quando tiver uma separação mesmo, porque o filho casou e foi morar nos Estados Unidos, pronto. Aí a pessoa vai, né, tá com o território biológico favorável e já todo esse estresse que ela já vinha tendo ao longo da vida. E aí é diagnosticada já com câncer invasivo, certo? Então qual é o amor que adoece? Um amor que eu não olho para mim, né? Um amor que eu esqueço de mim. Esse amor, gente, é um amor que adoece. E adoece do câncer de mama. Se tiver terreno biológico, que é crenças, forma de estar na vida, certo? Então, o que mais? O que mais eu posso falar aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa? Já estou terminando, né? E também assim, e qual é então o amor que fortalece?
Aí é aquele, né? Aquele que você assume a responsabilidade sobre o processo e sobre a vida. Eu tenho uma experiência pessoal, assim, eu tive um cachorro e o cachorro, quando eu fui deixar ele a primeira vez na chácara de um amigo, ai, aquilo me doeu. Eu fiquei com esse conflito aí da preocupação e da separação. Eu falei, meu Deus do céu, se aconteceu alguma coisa com ele, eu não vou estar lá. Aí quando eu falei assim nele, para Paula, isso foi há mais de 20 anos atrás, eu disse assim, vamos trabalhar isso porque isso é apego. Né? Então, esse amor que adoece, né? Eu botei amor para ficar mais fácil, mas a gente tem que ver a questão do apego, né? Da dependência emocional, da carência que eu estou transferindo. Ai, tem perguntas aqui, deixa eu ver. Vou colocar meu óculos, senão eu não leio. Deixa eu ver. Ah não, é minha irmã que está escrevendo. Tem alguma pergunta, gente? Eu estou aqui acompanhando o meu tempo, mas vamos lá. Eu boto o óculos só para ler. Então, qual é o amor que fortalece? Né? É o amor que a gente vai buscar trabalhar as nossas carências emocionais. Né? Então, eu estava dando um exemplo do cachorro. Então, quando eu me vi totalmente movida, com vários medos de perder o cachorro, de acontecer algo com ele, eu disse, peraí, isso não está saudável, vamos olhar para isso. Né? Então eu comecei a trabalhar essas emoções para não ser essa consternação, né? Ter que deixar o cachorro sob a responsabilidade de outra pessoa, certo? E aí, como estamos aqui no meu tempo, acho que temos só 5 minutos, eu vou ver, tem perguntas? Será que alguém já fez pergunta? Eu vou olhar aqui. Pergunta: quem é canhota e tem câncer de mama na mão direita? Pronto, é o inverso. Então, se você é canhota, se é na mão direita, é a relação materno-filial, né? Porque quem é destra, a mama direita são os colaterais, e quem é canhota, a mama direita é a relação materno-filial. Então, aí a gente tem que saber, né, se o câncer foi o ductal ou se foi o lobular, para ver se foi um conflito de separação ou um conflito de proteção, de preocupação. Mais alguma pergunta? Tararam! Cristiana! Aprendeu muito, que bom! E aí, gente, me falem como estão vocês, como foi aí as abordagens, se tem perguntas, se deu para entender. Então, assim, a mensagem que eu quero falar para vocês é cuidar dessas emoções que se repetem, que vocês verificam que há um padrão, né? Como eu falei, por exemplo, término de relacionamento, né? Se é um término que não importa se o relacionamento tem 1 mês ou 1 ano, para a pessoa é aquele sofrimento imenso. Procura ver o que está por trás disso, certo? Procura ver o porquê disso aí. Ulceração gera tumor? Sim, mas assim, a ulceração do conflito biológico envolvido no caso do câncer de... Ai, meu Deus. Do câncer glandular, não, conductual,
do câncer conductual, que é a ulceração na fase ativa do conflito, e entumecimento, inflamação na fase de reparação, né? Então, essa ulceração do tecido, que é o ectodermo, envolvido na pele que forma o conducto, Deixe-me ver se tem mais. E a carcinoma na tireoide. Aí já são outros conflitos, certo? Porque assim... E a outra coisa, a formação eu fiz no Instituto Angeles Wolder. E a professora, ela não era a favor de que tenha um dicionário que isso é isso, isso é isso. Porque às vezes, porque você tem que encontrar o momento do biochoque. O momento do biochoque. E esvaziar essa emoção e ressignificar. E às vezes as pessoas ficam aí tentando resolver sozinha mentalmente, né? Então, assim, a descodificação, ela trabalha com a emoção e não com a mente. A mente que a gente fala, ela vai interferir na forma que ela vai estar na vida, certo? Por quê? Porque se você tem uma mente, porque não é o que você vive, é como você interpreta, tá certo? Essa live estará na página, e você pode ver novamente, exatamente. Falou aí minha irmã Cláudia, que essa live pode ser vista outra vez. O que mais? O que vocês me contam? Deixa eu falar para vocês. Eu acho que aqui no meu relógio está marcando que nós temos como que 2 minutos. E aí não sei se eu marquei bem. Então, assim, eu queria agradecer vocês, né, por estar aqui até o final. Né? Desculpa aí, porque eu fui pego um pouco hoje de susto, que eu ia fazer a live sozinha. Né? Eu espero que tenha conseguido passar para vocês essa informação básica e marcar a próxima live. O que é que vocês acham? O que foi que eu pensei? A próxima live ser sobre o Novembro Azul, câncer de próstata. Né? O título da live eu vou sentir aí como é que se adequa a esse tipo de câncer. E aí os homens são convidados e as mulheres também. Feliz aí por ter homem na live do câncer de mama, né? Alguém perguntou dos cistos. O cisto, gente, é o conflito do glandular, né? Que é o da preocupação e uma tonalidade mais branda, certo? Por exemplo, esse do cachorro, em mim, eu tive a questão dos cistos mamários, né? Aquelas bolsinhas líquidas, porque era uma coisa mais suave, não tinha um terreno biológico tão favorável, né? Então ele se manifestou de uma forma mais suave, certo? O que mais? Tem mais perguntas? E aí eu quero marcar com vocês a próxima live no dia 18 de novembro, para a gente falar sobre o Novembro Azul, câncer de próstata. O Instagram está me dizendo aqui que falta 1 minuto e 10. Veja se alguém teve alguma pergunta que eu não pude ver. Se quiser repetir, não sei. Agradecer a presença de vocês e a gente se encontra na próxima live. Quem fez pergunta e eu não vi, manda para o meu direct que eu posso pegar todas as perguntas e até gravar um vídeo e postar no meu Instagram para responder para vocês, certo? Então, quais são os conflitos emocionais que levam ao câncer de mama? A preocupação pelos outros, que eu esqueço de mim, e então a preocupação excessiva, né, que eu fico sem projeto para mim, e os conflitos de separação,
né? Que aí a gente vê carências e apegos que é preciso trabalhar. Tá certo? Grande beijo, obrigada pela